A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages está organizada como igreja há 65 anos aqui na cidade de Lages e atuando aqui na igreja, aqui na cidade há mais de 100 anos. O nosso endereço fica ali na rua Fausto de Souza, número 353, ao lado do Seja, quase esquina com a Correia Pinto. É uma igreja bem antiga, um patrimônio histórico da cidade, e você é nosso convidado para estar conosco. As nossas atividades principais são aos domingos, às 9h30 da manhã, escola dominical. Começamos com uma devocional e depois a divisão em salas para estudarmos, segundo a faixa etária, a Bíblia, a Palavra de Deus, e nós cremos que ela é a nossa única regra de fé e prática. E à noite, nosso culto ao Senhor inicia-se às 19 horas. Você é nosso convidado para estar conosco. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós estamos no mês de junho e julho, lá na Igreja Presbiteriana de Lages, e aqui também, estudando sobre o livro de Miqueias. O livro de Miqueias é um dos profetas e seu livro está registrado no Antigo Testamento. Ele foi contemporâneo de Isaías. E a mensagem principal do profeta Miqueias é: nós precisamos e devemos andar com Deus. Mas para andarmos com Deus, ele fala algumas outras coisas, alguns pré-requisitos para que eu e você andemos com Deus antes. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 4, dos versículos 6 ao 13, para que juntos nós possamos pensar e refletir sobre a mensagem de Deus para nós. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam farei a parte restante e dos que foram arrojados para longe. Uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como da que está para dar à luz? Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz. Porque agora sairás da cidade e habitarás no campo e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti que dizem: seja profanada e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre, de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te bendizer, queremos te render graças, porque nós cremos, Pai Santo, que toda a nossa vida vem de ti e é para ti, Pai. Cremos que o Senhor é o nosso Deus, é o Deus único e verdadeiro, é o Deus que se relaciona conosco, é o Deus que
está conosco nesse momento, Pai. Cremos que é o Senhor que fez com que a gente parasse um pouco do nosso dia para refletirmos sobre a Tua Palavra. Por isso nós queremos Te implorar e Te suplicar. O Senhor fale conosco agora, Pai Santo. Fale com as pessoas que estão assistindo esse programa, podem estar na sua casa, podem estar no transporte coletivo, vendo através do smartphone, pode estar vendo num consultório médico, numa clínica médica, Pai. Que o Senhor nos abençoe, Pai, e que o Senhor fale com eles, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. É um prazer estar com você, estar na tua casa e estar junto com você na sua intimidade, podendo compartilhar da palavra de Deus. Eu queria dizer para você que é uma bênção, é um presente de Deus poder ouvir da sua palavra, poder meditar na sua palavra, poder ouvir a vontade de Deus para as nossas vidas e saber um pouco mais de quem Ele é, daquilo que Ele tem feito, do que Ele tem preparado para nós, do que Ele quer de nós. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. O livro de Miqueias é um livro muito especial que fala 2 assuntos principais, né? O primeiro, geralzão, é andando com Deus, mas ele faz uma subdivisão e divide em 2 assuntos aqui para a gente. O primeiro assunto é arrependam-se dos seus pecados. O segundo assunto é a esperança. E sempre quando eu penso em a esperança, eu me lembro do nosso Brasil, não da política, porque a gente sabe que, infelizmente, se olharmos somente para os mandatários, para aqueles que governam, nós não vamos ter esperança. Mas me faz lembrar, me faz pensar na vegetação que há no nosso país, que está diminuindo, mas ainda ela é muito grande. Me faz pensar principalmente nos biomas que estão espalhados pelo nosso país. Talvez você tenha acompanhado as notícias do ano passado da grande seca que houve, né? E lá no centro-oeste, região de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, você tem acompanhado ano passado ou ano retrasado as grandes queimadas que existiram. Talvez você deve se lembrar que o noticiário falou quase que durante 2, 3 meses das grandes queimadas e da destruição que havia ali. E todos nós, ao olharmos aquele cenário, olharmos aquela situação, nós nos perguntamos, o que será daqui para frente? Será que há esperança? Será que a natureza poderá se recompor? Nós sabemos e vemos que os biomas, que a plantação, que a vegetação é alguma coisa muito frágil. Se ela estiver seca, basta riscar um palito de fósforo e tudo queima. E quando a gente vê essa área queimada e a devastação que acontece ali, nós olhamos e pensamos, será que ainda tem esperança? Será que ainda tem recuperação? Será que nós vamos conseguir recuperar aquilo tudo? E se você já tem um pouco mais de vida como eu, você já deve ter visto várias queimadas como essa. Várias situações em que eu, pelo menos, olhei e falei assim, não há mais esperança. Não há nada para recuperar. E deu um ano, dá 2 anos, dá 3 anos, e a gente vê a criação toda sendo recuperada, a vegetação toda sendo recuperada. Aquelas árvores que pareciam estar destruídas, que aos nossos olhos estavam só o carvão, começam a reflorescer, começam a ter verde de novo, começam a crescer novamente, começa a ter esperança novamente. E aí nós olhamos para isso e falamos assim, como que é grande o poder de toda a criação. E como que a criação consegue se regenerar. Vemos primeiro o mato começando a florescer de novo, os passarinhos ajudam a fazer essa distribuição das sementes. Nós vemos os animais voltando a passear nesse mato e com um tempo depois nós vemos todas as árvores voltando a florescer. Você deve estar se perguntando,
por que esse pastor está falando sobre isso aí nesse texto, né? Nesse programa e nesse momento. Porque eu quero usar isso como um exemplo. O povo de Israel tinha abandonado a Deus. E lá nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, mais especificamente no livro de Deuteronômio, havia um pacto, havia um contrato entre Deus e o seu povo. Se o povo de Deus obedecesse a Deus e continuasse servindo a Deus, Deus estaria perto deles. Deus estaria cuidando deles. Deus os abençoaria. Deus faria com que eles estivessem numa relação tão íntima com Deus que eles sentiriam uma paz que ninguém poderia quebrar essa paz. Eles não estariam devendo nada para Deus. Mas esse povo aqui, há 700 anos antes de Cristo, há cerca de 800 anos depois que Moisés deu as tábuas da lei e deu o livro de Deuteronômio para eles, esse povo tinha se esquecido de Deus. Esse povo tinha andado tanto com as nações que estavam por perto dele, que estavam vivendo como essas nações. Brincando com vocês, eles ofereciam uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Eles estavam adorando a Deus e estavam adorando aos ídolos que serviam ali, que as outras nações serviam. Eles estavam fazendo aquilo que desagradava a Deus. Nós temos um outro contemporâneo de Miqueias, que é Isaías, que ele fala que o povo de Deus tinha se esquecido do direito dos órfãos, das viúvas, dos pobres, e cada um tratava de explorar o seu próximo. O próprio livro de Miqueias fala isso no capítulo 3, anterior a esse. Então não era simplesmente uma questão de buscar a Deus e de servir a Deus e obedecer a Deus. Aliás, se você, como eu, teve uma mãe e um pai, se você já é pai ou uma mãe, você sabe que os filhos representam os pais. E você deve ter ouvido da sua mãe, como eu ouvi da minha mãe. Quando a gente ia visitar alguém, minha mãe virava para mim e falava assim: você vê o que você faz, hein, menino? Você me obedeça e não me faça passar vergonha, porque senão quem vai ficar com carão sou eu. E a gente, a hora que ia na casa dos outros, tomava todo o cuidado. Não esbarrava nos vasos, não esbarrava nos bibelôs, respeitava a família que nos recebia, porque a gente entendia que nós estávamos representando a nossa mãe ou o nosso pai. A mesma coisa aqui. O povo de Israel era a menina dos olhos de Deus. O povo de Israel era quem Deus mais amava. Era quem Deus tinha tirado da terra do Egito. Mas antes de tirar da terra do Egito, era o povo que Deus fez progredir, que Deus fez com que eles crescessem, que Deus fez com que eles fossem transformados de uma família, de um homem que demorou 22 anos para ter filhos, e esse homem já, quando recebeu a promessa de Deus, já era velho, já tinha quase 70 anos. Mas ele teve que esperar mais 22 anos para receber essa promessa, para ver essa promessa se cumprir, né, e Isaac nascer. Que de Isaac nasceram mais 2. E que de Isaac depois nasceu Esaú e Jacó. E o escolhido de Deus para fazer esse povo todo foi Jacó. E nasceram mais tantos filhos e filhas. Deus fez com que eles se multiplicassem, com que eles pudessem ter com que se alimentar. Deus fez com que eles fossem uma nação de sacerdotes. Mas esse povo todo se esqueceu de quem era Deus e de como eles deveriam amar a Deus. Eles faziam as coisas simplesmente por obrigação. Vamos dizer a verdade? Nós pagamos os impostos por obrigação. Ninguém gosta de tirar dinheiro do próprio bolso para manter o Estado. Mas nós precisamos do serviço do Estado. Precisamos de saúde, precisamos de educação, precisamos de tantas outras coisas, de segurança pública. Por isso nós sustentamos. Mas nós não fazemos isso com alegria, infelizmente. Nós fazemos por obrigação.
E o povo de Deus ia servir a Deus, ia buscar a Deus, ia cultuar a Deus por obrigação. E muitas vezes essa obrigação, nem isso era feito direito. Deus resolveu que era um tempo de corrigir esse povo. E olha só o tema que eu estou falando. Não estou falando de castigar. Estou falando de corrigir. Talvez você já tenha corrigido alguém. Talvez você já tenha corrigido seu filho. Talvez você já tenha corrigido um irmão. Talvez você já tenha corrigido sua irmã. Talvez você já tenha corrigido um filho ou uma filha. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós precisamos corrigir alguém. Ou precisaremos corrigir alguém. E a gente sabe que não é a melhor coisa do mundo corrigir alguém. E Deus fez isso. A palavra de Deus diz que Deus castiga, Deus corrige a quem Ele ama. E Deus corrigiu o povo de Israel. E aos olhos de Israel, eles pareciam como a nossa vegetação, como a vegetação do centro-oeste depois de uma queimada. Parecia que não havia mais esperança. Parecia que não havia mais nada ali. Parecia que eles estavam acabados. E nós vimos com o pastor Luiz, semana passada, no programa da semana passada, que Deus chamou os gentios, dizendo que em Jesus Cristo haveria esperança para eles. Que nos últimos tempos, daquela era em que os gentios viviam na escuridão, haveria esperança para eles, porque o evangelho também chegaria para eles. A salvação também chegaria para eles. E Deus fala agora para os judeus dizendo o seguinte: mesmo que tudo seja queimado, mesmo que tudo seja destruído, mesmo que não haja esperança alguma, Deus pode restaurar a vida de vocês. E eu vou restaurar. Não só pode no sentido de potencial, mas Deus iria restaurar. Eles iriam ser cativos para a Babilônia. Isso aconteceu 200 anos depois, quase 300. Eles foram cativos para a Babilônia. Passaram lá 70 anos, mas Deus os chamou de volta. Deus os trouxe de volta e falou para eles, e mostrou para eles o seu poder, a sua graça, o seu perdão e a sua misericórdia. Quando a gente pensa em Deus, a gente sempre pensa em alguém distante de nós. Mas a palavra de Deus diz que Deus é aquele que intervém na nossa vida, é aquele que está presente na nossa vida, é aquele que cuida de nós, é aquele que nos ama, é aquele que é santo, mas é misericordioso, é justo, mas é bondoso, é perfeito, mas é gracioso. Deus falou para aquele povo e disse: eu vou restaurar vocês. E pergunta em um dos versículos que nós vemos: onde estão os líderes de vocês que enganaram? Que os enganaram? Onde estão os líderes de vocês que levaram vocês a essa situação? Onde estão os líderes de vocês que trouxeram tantos problemas para vocês? Onde que estão os líderes de vocês que deixaram que vocês se misturassem com os outros povos e fizessem tudo de errado? E Deus se vira e fala para eles: eles não estão mais aqui, porque eles não me seguiram e não me obedeceram. E levaram vocês a essa situação. Mas eu quero dizer para vocês que eu vou restaurar a vida de vocês. Eu quero dizer que eu vou transformar a vida de vocês. Eu quero dizer que vocês serão o meu povo e eu estarei para todo sempre com vocês. Nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Nós viveremos junto do Senhor para todo sempre. Nós faremos com que eu farei com que vocês tenham agora, de novo, o resplendor que vocês têm porque estão perto de mim. Para os judeus, a primeira promessa foi como eles iriam ser levados
para o cativeiro babilônico, sairiam de Jerusalém, sairiam da sua terra, sairiam do seu povo, e iriam servir de escravos e de servos de uma outra nação. Seriam servos de outra nação, obedeceriam a outra nação. Deus devolveria eles para Jerusalém e eles seriam novamente a sua terra. Quando eles voltaram, 70 anos depois do cativeiro babilônico, os anciãos que ainda lembravam de Jerusalém, porque saíram de lá quando crianças, choravam de alegria, porque agora estavam numa terra. Mas eles ainda clamavam a Deus a restauração de Jerusalém, porque Jerusalém não tinha sobrado pedra sobre pedra. O julgamento de Deus que nós vemos no capítulo 3 é que todo aquele lugar serviria de pasto, serviria de campo para ser arado e de plantação. Não sobrou nada lá. Não sobrou pedra sobre pedra. Eles tiveram que reconstruir tudo. Mas Deus estava com eles. Segunda promessa, a segunda parte dessa promessa é que a promessa maior era uma promessa de restauração espiritual, que Deus os restauraria através de Jesus Cristo. Jesus Cristo seria o novo pastor, seria o novo rei, seria o novo profeta e seria o novo sacerdote. No Antigo Testamento, todo o sistema oficial de governo de Israel se baseava em 3 funções: o rei, o profeta e o sacerdote. E essa promessa aqui aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo seria o novo rei, como nós vemos. Ele foi crucificado com a seguinte epígrafe em cima: eis aqui o rei dos judeus. Mas o reino de Jesus Cristo não era um reino material ou físico, era um reino espiritual. Seus discípulos demoraram para entender sobre isso, mas depois que entenderam, creram e profetizaram e falaram para todas as pessoas, dizendo: nós achamos o verdadeiro rei. O sacerdote, Jesus Cristo, intercedeu pelos seus discípulos e por todos aqueles que creem nele. Nós vemos isso em João 17. E o profeta, ele veio para nós e veio trazer a mensagem de Deus para mim e para você. O que eu aprendo desse texto para mim e para você hoje? Primeira lição que eu tenho que trazer para a minha vida e para a sua vida hoje é que nós podemos estar numa situação difícil, mas se nós buscarmos a Deus, arrependermos dos nossos pecados, e arrepender não é só ter tristeza, é querer mudar, querer transformar, e entender que precisa de Jesus Cristo. Deus tem poder para restaurar a minha vida e a sua vida. Deus tem poder para fazer com que a nossa vegetação, com que a minha vida, que era seca, destruída pelo fogo, volte a florescer e a ser uma floresta bonita, cheia de vida, abençoada por Deus. A segunda lição que eu posso tirar desse texto é que por mais que eu tenha que passar por esse momento de disciplina de Deus, de correção de Deus, Deus quer o meu bem e não o meu mal. Deus quer restaurar a minha vida. A terceira lição que eu posso tirar desse texto para a minha vida e para a sua vida é que a restauração que Deus quer fazer não é simplesmente uma restauração financeira, não é simplesmente uma restauração de que os outros vão poder dizer que nós temos sucesso. Porque sucesso para um pode não ser a mesma coisa que para outro. Para um ter sucesso é ter um iate com 60 metros. Né? Semana passada aconteceu uma feira de náutica lá em Itajaí, onde que tinha um iate lá com 30 metros e custando 60 milhões de reais. Para outro, sucesso pode ser ter uma casinha bem simples, ter paz lá dentro, ter uma comidinha para comer. Sucesso é diferente para todos nós. O que Deus quer fazer comigo e com você é nos restaurar espiritualmente e nos aproximar dele e fazermos dele o seu povo e fazer de nós o seu povo. É isso que Deus quer para a nossa vida. Deus não precisa do nosso dinheiro e Deus não quer nos abençoar só com isso. Que eu e você possamos crer que Deus
cuida de nós. Que Deus quer transformar a nossa vida e que Jesus Cristo veio ao mundo para transformar a nossa vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque pudemos parar, refletir e pensar sobre a Tua Palavra. Queremos te implorar e te suplicar que o Senhor coloque ela no nosso coração, que nós possamos meditar nela e que nós possamos, Senhor Deus, crer que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos corrige, que o Senhor é bom e tem um plano melhor para a nossa vida, Pai. Abençoa as pessoas que estão nos ouvindo, dê emprego para os desempregados, cuida daquelas pessoas que estão doentes, Pai. Transforma a vida de todos, Senhor Deus. E a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e que tenha uma ótima semana. Continue com a programação da Nova Era TV e veja os programas Semeando para a Vida Eterna. Deus te abençoe.